E há uma situação muito importante. O saber pedir perdão e perdoar. Parece que não às pessoas, mas é uma grande arma para o ser humano. Perdoar e saber perdoar. As cenas dessa aldeia nasceram de um sonho que eu tive quando eu vim de Angola. Vim a Santa Cruz falar com o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara precisava de um terreno para fazer uma casa de recuperação de Portugal. As Forças Armadas disse-me, também você vai arranjar umas tendas. E fomos indo. Fomos vindo 4, 5. Chegar ao ponto, já tivemos aqui assim, de uma vez 44 alguém e já chegamos a ter 50 alguém ali dentro. Naquele primeiro 15 dias foi difícil. Mas difícil mesmo. Tinha frio, dor no corpo. Não fui bem recebido e também na tenda não senti, mas me era capaz de na minha cabeça uma oportunidade. A maioria dos rapazes chegou aqui completamente esfacelados, desfeitos. Não têm noção da questão das suas próprias vidas ou da própria família, não. Mas é interessante que nós temos a nossa visão espiritual, nós começamos a falar Deus para eles faz uma confusão, mas é preciso só explicar. E há uma arma que nós temos, que é jejum e oração. 25 anos, já fui para a tenda, ele saiu pela primeira vez. Um quadro completamente de dependência de álcool. Estive na tenda 9 meses, bem saí de tenda. E quando saí de tenda, tive 3 anos sóbrio. Mas depois, um torno bem começa. Durante aquele período de 3 anos que estive sóbrio, consegui construir em casa a minha cunhada ex-mulher. Não vivo junto outra vez com meus filhos, mas depois que enriquei, pronto, não se para. Há muita gente que vai e volta, e eu, por exemplo, sou das pessoas, sou uma pessoa que um menino que sai da tenda, se ele tem recaída, eu se encontro na rua, eu pego na mão e trago logo, para não deixar ele afundar. Neste momento, até há uns 2 ou 3 meninos que têm baixa compulsiva, que eu pedi para 2, porque estavam lá na rua, pensando que estavam bem, estavam muito mal. Eu acho que chegou a hora de nós fazermos uma limpeza aos contentores de lixo que estão cheios de jovens morrendo a tirar o lixo para comer, para vender e para dinheiro para a droga. Porque não podemos, muitos daqueles meninos que estão lá, nós não podemos deixar que eles decidam, porque já não decidem mais. Tem que ser compulsivamente. Embora eu sei que muita gente não gosta desse termo, mas pode haver, põe o termo que quiser, mas essas pessoas são a melhor coisa para a sua defesa pessoal, para a defesa da família, para a defesa das crianças na rua, a defesa dos idosos na rua, a defesa das nossas propriedades. Uma lembrança que eu tenho do contacto com álcool, que eu costumo partilhar, numas férias em São Nicolau, certa vez que fui com o meu avô para o cemitério. O meu avô, o trabalho dele era indicar as covas, era responsável do cemitério, e nessa prática de deixar um restinho, um golinho para a criança, houve um dia que eu bebi um pouquinho
E eu considero aquela situação a minha primeira fusca. Infelizmente, isso é verdade. O consumo precoce de bebidas alcoólicas. E isso já é um problema da família. Já vem da família. O mandar comprar bebidas alcoólicas aos filhos, aos netos. Depois vem para dizer, toma lá um pinguinho. Isso não faz mal. Mata a sede, mata a tosse, não sei o quê. E depois daí, ele não tem controle. E quando esse tio sai, vai um menino. E quando dá conta, o neto, ou sobrinho, ou filho, está a usar. E não para de usar. Neste momento, mais que ninguém vocês veem, o álcool é um problema grave da nossa nação. Muito grave. E eu creio que nós temos que tomar novas rédeas. A lei do álcool foi uma lei algo que eu lutei muito por isso. Veio numa boa altura. Houve uma certa vigilância nesse sentido. Mas eu creio que neste momento não faz louvor ao seu nome. É uma coisa interessante que há pessoas que a gente vai tratar dessa questão do álcool, mas a dificuldade está em que essa pessoa também usa álcool. Depois que saí de tratamento, vá para a escola outra vez, vá para 9º ano. E fazia 10º, 12º, com dificuldades, vencimento pouco e tinha limitações. Mas não consigo estudar, não fazia 12º. Então vá para curso. E foi bastante exigente, desafiante para o meu trabalho, estuda, enfim, mas foi uma caminhada, foi uma aventura ótima, foi uma aventura muito enriquecedora. E hoje ele dá uma visão muito mais ampla de sociedade. Hoje não tenho uma vida digna, não está conseguindo levantar cedo para ir ao trabalho, não está conseguindo trabalhar para mim, nunca depende para terceiro. Hoje me feliz. Esse menino se vai para casa, leva uma profissão que vai ajudar o papai e a mamãe que ajudou a destruir, mas vai recuperar as coisas perdidas. Essa mãe é mãe, pai é pai. Pai, nós os pais somos um bocadinho mais assim, mas a mãe é mãe, tem aquele coração de mãe, é um coração generoso. Por isso mesmo que eu luto pela formação. Começa a te entendem a doença, te percebe e te aceita. Bem criei um grupo de autoajuda na Santa Cruz, onde foi um dos fundadores, e uma outra colega também que tinha saído de recuperação naquele momento. Volta assim à empresa, volta ao trabalho, onde já me tenho preenchido aproximadamente 5 anos. Não teve que aprender dribla. E toca em Santa Fala, ele se indica, quer dizer, mas não não. Hoje não tem que tornar dribla, não tem que viver só por hoje. Onde tem experiência para me passar para ali, frente dessa câmara. Hoje, tenho certeza, manca de droga. Mas amanhã só Deus que sabe. Para a reabilitação, há muitas coisas que têm que mudar, né? A maneira de vestir, a maneira de falar, né? Até a maneira de sorrir. As pessoas têm que mudar. Para as pessoas verem que há uma mudança em nós. Que há uma transformação profunda em nós. E que nós como seres humanos, temos capacidade suficiente de fazer coisas boas. Há um sonho que eu tenho, que eu chamo Velhice para a Eternidade, e apoio ao toxicodependente nas doenças cancerosas, porque eu fui vítima do câncer da próstata. Hoje estou com a minha velhice, lá no fundo temos espaço, né? Há umas casas velhas aí abandonadas,
né? Podemos aproveitar. E agora vou ver se falo com o nosso ministro da Saúde, para ver se conseguimos pôr aqui uma enfermeira permanente, que ela possa ter portanto, aqui no Ministério da Saúde, aqui na delegacia, ter lá o seu vencimento, o apoio para outros jovens na questão de aquisição de material de trabalho, né? Eu acredito, se alguém tivesse coragem de dar uns 50 pontos por mês, era excelente. E a partir daquele momento, como entra na Tendas El Shaddai, foi por um período muito pouco, porque não sabia exatamente o que me queria. Estive lá 3 meses, na Tendas El Shaddai, e depois que eu saí da tenda, fazer tudo o caminho, ou toda a caminhada que é possível para viver a recuperação. É a minha querida casa, dada por Deus com muito amor. E eu amo esta casa. Amo essa casa porque vi nascer muitas coisas, essas árvores que agora estão grandes, que têm 40, 30 anos. Esse bambu, que eu dei bambu maconge, em memória aos maconginos angolanos, onde eu estudei, né, porque eu sou angolano, portanto, e aquilo era uma recordação da minha infância. E essa era a minha tenda. Eles olham para mim como um irmão, como um pai, como um tio. É por isso mesmo que eles dizem Honório Fragata e não sabem quem é. Se disser o tio Honório ou o tio das tendas, já sabem quem é. É lá fora, é no governo e tudo, é tio. Então foi um nome que eles puseram porque não sabiam como tratar. Eles acharam o melhor nome tio. E eu não me importei das coisas dos meninos. Olha, para esses meus filhos que estão no fundo do poço, tem uma mensagem simples para eles. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Há necessidade de pedir ajuda do que andar na rua a pedir ajuda para beber e fumar. Vem, pede ajuda, ser humilde de coração, ama o teu próximo e ama a tua própria cabeça.